Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando no Salmo 10. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 10, dos versos 2 até o 11, está escrito assim: Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Até aqui, até o verso 11, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom e santo. O Senhor é o nosso Deus perfeito, nosso Deus maravilhoso. Não há outro que seja como o Senhor. O Senhor não se abala. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Senhor governa. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós falhamos. Perdoa-nos porque nós erramos e fazemos aquilo que não te agrada. Muitas vezes não te obedecemos. Muitas vezes sabemos o que é o certo e não fazemos o certo. Perdoa-nos por isso, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nós não agimos como sabemos que deveríamos agir. Pai, eu te agradeço porque a tua bondade é maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos entender, do que a nossa mente humana consegue compreender. O teu amor por nós nos ensina a cada dia. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo isso, por todo o bem que o Senhor nos faz. Te agradeço, Senhor, pelas curas que nós temos visto. Te agradeço, Senhor, pelas libertações que nós temos visto. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Pai. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, porque os tempos são maus. Peço que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Nos ajudando a permanecer firmes nos teus caminhos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco, porque sem o Senhor nós nada somos. Abençoa nós que estamos aqui participando desse episódio do podcast, ouvindo. Abençoa todas as pessoas, as famílias dessas pessoas. Abençoa-nos, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Dá-nos a provisão necessária para hoje. E dá-nos um coração cheio de gratidão, dá-nos um coração bondoso, um coração humilde, Senhor, um coração de servo. Dá-nos um coração abençoador, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vemos aqui um trecho um pouco maior, versos 2 a 11, mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve e chama alguém para conhecer o JC na Veia, se você puder. Bastante gente por aí que ainda não conhece, então se você puder, chama alguém para conhecer também o canal. E compartilhe o AB7 com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, rola a página lá para baixo, vai ter um bannerzinho para você comprar o livro. Bom, como eu disse, lemos aqui dos versos 2 a 11, e nesse trecho aqui, um trecho comumente unido ali com o verso 1, né? Normalmente a divisão desse salmo é do verso 1 a 11 e depois o restante. Destaquei ontem o verso 1, hoje quero falar do verso 2 a 11.
E Davi aqui, ele tá... Davi não, perdão, o salmista, né? Esse salmo é um salmo que a gente não tem certeza se foi Davi ou não que escreveu, muita gente fala que sim, não vou entrar nisso de novo. O salmista aqui, ele começa a abrir o coração, né? Falando do ímpio e de tudo que o homem mal faz, de tudo que o ímpio faz, das coisas ruins que aquelas pessoas praticam, dizendo o seguinte: Deus não vai ver isso, nem existe Deus. Ele deixa isso muito claro, né? Verso 4, ele fala algumas coisas, ele fala assim, essas pessoas dizem, não há Deus. E daí, no verso 11, ele diz que as pessoas pensam assim, Deus esqueceu-se, ele cobriu seu rosto e nunca verá isso. Então, essas pessoas se dividem entre pessoas que acreditam que não há um Deus, ou pessoas que acham que Deus não está vendo aquilo. Esse é o caminho dos ímpios, né, galera? Esse é o caminho daqueles que praticam o pecado como estilo de vida. Acreditam que Deus não se importa. Ou que Deus não existe. Muita gente é assim hoje em dia, né? Pratica os seus pecados, vive a sua vida como bem entender, achando que ou Deus não existe, ou que Deus não está se importando com isso, ou que Deus quer realmente que ela faça o que ela quiser e que ela seja feliz do jeito dela. Bom, Deus existe e Deus não quer que a gente viva do nosso jeito, porque o nosso jeito destruiu a gente por muito tempo, né? E continua destruindo. Deus, ele quer que a gente viva do jeito dele, porque o jeito dele é melhor que o nosso. Então, essas pessoas, infelizmente, felizmente ou infelizmente, estão erradas. E qual que é o nosso papel diante disso, né? Não tem como a gente esquecer de algumas passagens do Novo Testamento, né? Onde os discípulos mais próximos ali queriam usar a espada ou queriam que fogo descesse dos céus e consumisse as pessoas. E então Jesus fala, olha gente, vocês não entenderam nada ainda. Vocês não estão compreendendo qual que é o meu papel aqui. E Jesus ensina sempre em todo caminho a amar, né? Então qual que é o nosso papel diante dessas pessoas, galera, que vivem a vida delas como se não existisse um Deus, ou como se Deus não ou como se Deus não se importasse? Qual que é o nosso papel? O nosso papel, gente, é amar. O nosso papel é continuar orando por elas, continuar dando um bom testemunho, continuar amando. O nosso papel é continuar estando ao lado delas quando elas precisarem. Porque é isso que Deus fez por nós, né? Nós ignoramos Deus por muito tempo, mas quando nós clamamos por Ele, Ele estava lá. Essas pessoas, cedo ou tarde, acredito eu, vão precisar da gente, sabe? E o que a gente vai fazer nesse momento? Vai ser soberbo e falar, te avisei para não andar dessa forma. Ou a gente vai estar ali do lado dessas pessoas para amar, para cuidar, para respeitar. Esse é o nosso papel, gente. A gente não é melhor porque a gente encontrou Cristo. Até porque a gente não encontrou Cristo. Cristo nos encontrou. A gente não é melhor que essas pessoas. A gente vive uma vida diferente. A gente optou por aceitar a mão estendida de Cristo. A gente não é melhor. Então o nosso papel com essas pessoas, sejam pessoas que estão dentro das nossas casas muitas vezes, ou pessoas que não estão dentro das nossas casas, mas que nós conhecemos, que nós cruzamos, que nós passamos por elas. Nosso papel é amá-las. Ainda vivem como se não existisse um Deus, ainda vivem como se Deus não se importasse com as atitudes delas ou com elas, mas Deus se importa com elas, Deus as ama, Deus se importa com as atitudes delas. E Deus escolheu um povo para representá-lo aqui nessa terra, para levar amor para essas pessoas. Nós somos esse povo. Então que nós possamos orar por essas pessoas, cuidar dessas pessoas, amar essas pessoas, para que no tempo certo o Espírito Santo toque o coração delas, quebre as barreiras e elas possam então aceitar a mão de Cristo estendida para resgatá-las. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.